Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, Deus estavam no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil, por estarmos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Bonrato foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar. Pessoal, estou gravando esse vídeo agora para fazer um resumo, explicar para vocês como que foi a reunião com Pedro Vaca, né, que é o relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que veio ao Brasil. Ontem, por protocolo, eles têm que fazer isso, é o protocolo da comissão, eles escutam primeiro o estado ao qual ele convidou. Eles foram convidados pelo estado, então ele tem que ouvir, obviamente, a parte do estado. Os próximos dias serão para ouvir os denunciantes. E hoje eles escutaram deputados e senadores. Bom, será que estamos perto do fim da censura do STF sobre o povo brasileiro, sobre a oposição? Vamos comentar sobre isso, tá? Sobre essa nota de encontro do STF com o relator especial para a liberdade de expressão, CIDH. Pessoal, tá pegando fogo. A primeira reunião que aconteceu foi com o STF, tá? Então, Alexandre de Moraes, Barroso ali, tiveram que conversar e explicar sobre essas condutas que têm acontecido aqui no Brasil. E agora foi a vez dos deputados. E o deputado Gustavo Gayer trouxe pra gente informações muito importantes que pode aí mostrar pra gente que a gente tá perto dessa censura do STF, desse manda e desmanda do Alexandre de Moraes, pode estar chegando ao fim. Bora dar uma conferida nesse vídeo. Eu peço pra vocês deixar o like, se inscrever no canal pra fortalecer e a gente cada vez mais crescer. Bom, Gustavo Gayer trouxe bastante pontos importantes, tá? E eu quero até conversar com vocês aqui sobre isso, tá? Que é muito importante aqui a gente compartilhar e debater esses assuntos que é muito importante para o povo brasileiro. E que a esquerda politicamente, né, faz o discurso que defende, mas na realidade a gente sabe que não defende. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, Deus estavam no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil, por estarmos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Bonrato foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos e somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando o Marcelo Bonrato disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa e explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho. Muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo. Mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou
com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Só por uns 2 minutos aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo: não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa, senhor. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, o Barroso busca cacique central em posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou: não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Senhor Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão! Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado.
Como vocês puderam ver, eu tentei da melhor forma possível apresentar para eles a degradante, absurda situação que se encontra o Brasil, não apenas no que diz respeito à liberdade de expressão, mas o uso da justiça como perseguição, as ordens ilegais, desrespeito à Constituição. Bom, eu realmente despejei tudo aquilo que estava entalado na minha garganta há muito tempo. Levará alguns meses até que esse relatório fique pronto, mas a percepção que eu tive é muito boa. Eu acho que vai vir um relatório que vai mostrar realmente o que está acontecendo no Brasil. Da nossa parte, nós não podemos parar de trabalhar. Continue marcando o Pedro Vaca, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no seu Twitter, no seu Instagram. Pegue prints que mostram que houve censura, matérias da imprensa, trechos de vídeo, onde você percebe claramente que há uma censura, que há um viés ideológico na nossa Suprema Corte. Poste no Twitter, no X, e marque Pedro Vaca. Pedro Vaca, ele usa muito o X, é a principal ferramenta que ele usa para se informar das coisas. Então vai lá, deixe seus comentários, marque ele sempre, coloque esses vídeos, esses posts nos comentários das postagens dele. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a vir um relatório favorável a resgatarmos a liberdade de expressão no Brasil. Um abraço. Pessoal, estou gravando esse vídeo agora para fazer um resumo, explicar para vocês como que foi a reunião com Pedro Vaca, né, que é o relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que veio ao Brasil. Ontem, por protocolo, eles têm que fazer isso, é o protocolo da comissão, eles escutam primeiro o estado ao qual ele convidou. Eles foram convidados pelo estado, então ele tem que ouvir, obviamente, a parte do estado. Os próximos dias serão para ouvir os denunciantes. E hoje eles escutaram deputados e senadores. Bom, a reunião foi ótima. Nós trouxemos uma fartura de provas, usando documentos, decisões judiciais, manchetes, artigos da imprensa e até mesmo vídeos, onde nós mostramos para ele o que está acontecendo no Brasil. E eu posso garantir para vocês, querendo ou não, quando você está na frente de uma pessoa, você consegue fazer uma leitura de qual impressão ela está tendo daquilo que está sendo exposto. E o Pedro Vaca saiu hoje da reunião espantado, assustado com a ditadura que o Brasil vive. Assustado com as decisões sem fundamento do Alexandre de Moraes, com a censura das pessoas, com deputados e senadores sendo colocados em inquérito por suas palavras, sendo que a nossa Constituição nos torna imunes a todas e quaisquer palavras. Então, assim, nós mostramos a fala do Barroso, quando o Barroso, isso assustou ele, quando o Barroso fala que a eleição não se ganha, se toma, quando o Barroso fala que nós derrotamos o bolsonarismo, ou quando o Barroso fala perdeu o Mané. Eu tenho certeza que a impressão agora que ele tem de Alexandre de Moraes e Barroso é uma totalmente diferente do que a que ele teve ontem. Então, assim, várias pessoas falaram: Nicolas Ferreira, Magno Malta, Jorge Seife, Bia Kicis, Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Damares, Padovani e outros deputados que estavam lá, Ramagem, Jordi, todos foram municiados de documentos e mostramos ponto a ponto o que está acontecendo no Brasil. Explicamos como que a censura começou, quando foi que Dias Toffoli foi colocado como amigo do meu pai, e a partir daí foi aberto esse inquérito das fake news, que já vai fazer 6 anos e está sendo usado como uma arma para censurar pessoas no Brasil inteiro. Falamos sobre Revista Oeste, falamos sobre Brasil Paralelo, falamos sobre as famílias das pessoas que estão presas, e eu te garanto, gente, ele terá que ser uma pessoa muito, mas muito mau caráter para sair do Brasil sem a percepção concreta de que isso aqui não é uma democracia, que o Brasil vive sob um regime de censura e que o STF, a nossa Suprema Corte, aquela que deveria resguardar a Constituição, tem sido justamente a instituição que mais a desrespeita, que mais persegue e que instrumentalizou o Estado Democrático de Direito, as nossas leis, para perseguir a direita. Foi uma reunião muito boa. Falamos cautelosamente, ponto a ponto, tudo o que aconteceu. Agora, nos próximos dias, mais denunciantes serão ouvidos. Pedro Vaca me falou durante a reunião que ele assistiu o meu vídeo em inglês, onde eu faço a denúncia de tudo o que está acontecendo no Brasil, um vídeo de 30 minutos. Ele veio e me falou que ele assistiu o vídeo. Ele vai passar agora a ouvir mais pessoas, mais denunciantes, os advogados do 8 de janeiro, pessoas que foram censuradas, pessoas comuns, empresas que foram perseguidas, até a sexta-feira. Então vamos continuar fazendo o nosso trabalho, continuar fazendo a hashtag HelpBrasil, CIDH, estava no Trending Topics, ele assustou inclusive
pelo fato de estar nos Trending Topics. Uma outra coisa que eles nos disse também, que o assustou, foi que a quantidade de denúncias que eles receberam, milhares, eles receberam no e-mail deles, graças à mobilização que a gente fez, milhares de denúncias sobre o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que ele nunca tinha ido para um país e recebido tantas denúncias de censura como ele recebeu no Brasil. Então, se o governo chamou eles para tentar apaziguar a situação, foi um tiro que saiu pela culatra. Eu tenho certeza disso, tá? Eu sei que ele defende muitos jornalistas, eu mencionei Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, vários jornalistas que foram perseguidos, que têm mandato de prisão, passaporte suspenso no Brasil, e eu tenho certeza que isso tocou no coração dele, porque uma das pautas que ele mais leva com apreço é a defesa da imprensa e defesa de jornalistas. Ele sempre denuncia jornalistas de outros países quando são perseguidos. Então eu falei para ele que, olha, então você tem que começar a fazer defesa no Brasil, tá? Porque aqui você até agora não vi nenhuma nota sobre jornalistas perseguidos no Brasil. Resumindo, para concluir, foi boa, eu acho que vai ser um relatório muito bom, e saindo um relatório falando pelo menos 10% do que acontece no Brasil, vai ser vital para que o mundo entenda o que está acontecendo aqui, e quem sabe assim a gente possa ter uma força maior para reverter a situação. Nos últimos anos, o STF tem tomado decisões polêmicas, envolvendo suspensão de perfil, como a gente já até sabe, né, de cor, e remoção de conteúdo na internet, afetando diretamente opositores, que sempre é o objetivo do STF, é atingir o lado direito. O lado esquerdo pode falar mentiras e mentiras, como eu já até trouxe vídeos anteriores falando sobre um esquerdista que só mentiu, falou que o Cano faz o L porque ele é lulista. Não é, cara. O L é porque os dois filhos do Cano, ele tem um casal, né? Um menino e uma menina. E os dois começam com a letra L. Por isso que ele faz o L com dois, né, dedos. E eles foram lá e meteram o louco falando que ele fez o gol, que o Bolsonaro foi vaiado, que não foi vaiado. Dá uma conferida no vídeo onde eu mostro pra vocês aí detalhe por detalhe sobre esse vídeo. Cara, então assim, a gente tá chegando a um ponto onde a gente pode ter a nossa liberdade realmente chegando ao fim. Se isso não mudar, basicamente pela conversa que o Gustavo Gaia trouxe, essas informações, pode nos passar aí um aspecto de esperança para o nosso futuro de expressão de liberdade que a gente sempre deseja. Quero saber a sua opinião, se a gente está passando por uma censura do STF ou não. Claro que a esquerda vai vir aqui, sempre a esquerda vem, rapaziada. Sempre a esquerda vem aqui comentar que sem anistia. Eu peço para vocês que é de direita, comenta também para fortalecer, para a gente ter voz, tá bom? É isso, até a próxima e eu fui!